Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Meu nome é Kellen e você está no canal Raízes do Solo e Agroecologia. Esse é o segundo episódio do especial Ana Maria Primavera e vamos falar sobre o micronutriente cobre. Esse capítulo aborda principalmente a relação de antagonismo do cobre com o nitrogênio. Primeiramente, vamos explicar esse termo. O que é antagonismo? Antagonismo entre nutrientes quer dizer que o excesso de um causa a deficiência do outro, e a deficiência de um induz o excesso do outro. Cada espécie de planta tem as suas proporções específicas, então pode-se elevar os níveis e as quantidades de cada um dos nutrientes, mas as proporções não podem ser alteradas, elas têm que ser respeitadas. Nesse sentido, Ana Primavera explica que o nitrogênio amoniacal, que é uma forma inorgânica de nitrogênio no solo e crucial para a nutrição das plantas, é controlada pelo cobre. Se o cobre estiver deficiente no solo, a planta cresce excessivamente com uma coloração verde escura. Parece estar supernutrida, mas na realidade isso é um falso vigor, já que a planta está deficiente em cobre, e isso torna essa planta suscetível a doenças fúngicas. Abrindo parênteses rapidamente, o sulfato de cobre e outras fontes de cobre são amplamente utilizados como fungicidas na agricultura e eles são permitidos inclusive nos cultivos orgânicos por ser um produto natural e de baixa toxicidade. Mas seu uso excessivo pode trazer contaminação ambiental e prejuízos para animais aquáticos, principalmente. Inclusive, mais para o final do capítulo, Ana fala que o uso dos fungicidas cúpricos podem elevar o teor do cobre no solo até níveis tóxicos. Então, é um tema que gera muitos debates e o uso desses fungicidas cúpricos requer cautela e recomendação de profissionais e especialistas. No decorrer do capítulo, Ana cita alguns exemplos dos efeitos dessa proporção desbalanceada de cobre e nitrogênio em algumas culturas. Quando existe a deficiência de cobre pelo excesso de nitrogênio, o fumo e o tomateiro ficam com brotos murchos diante do sol e não há irrigação que corrija, não importa quanta água esteja disponível, eles vão ficar murchos. O milho é a cultura que mais suporta nitrogênio, mas quando é realizada uma adubação nitrogenada excessiva e a proporção com o cobre fica muito grande, os pés de milho se acamam com facilidade, isso é, não conseguem manter o seu crescimento ereto e caem sobre o solo. No trigo, as espigas têm dificuldade em sair da bainha da última folha, são brancas e estéreis, ou seja, tudo isso causa problema nas produções. E todos esses problemas são solucionados quando o balanço ideal entre nitrogênio e cobre disponível é alcançado para as culturas, o que é demonstrado nesse próximo exemplo descrito pela professora Ana, com a cultura do arroz irrigado. Havia um campo de arroz altamente infestado com capim-arroz, uma planta invasora muito comum em arrozais, nome científico Echinocloa cruz-galli. Então, uma única planta dessa espécie pode produzir até 40.000 sementes, o que é suficiente para semear uma área inteira, né? Imagina, muita semente. Esse campo estava localizado em uma região onde os produtores não conseguiam colheitas superiores a 85 sacos de arroz com casca por quadra quadrada, que é equivalente a 1,74 hectare. Ou seja, se produzia no máximo 2.927 kg por hectare, o que é considerado uma produção insuficiente pelo IRGA, que é o Instituto Rio Grandense de Arroz, sendo que a média de 155 sacos por hectare é o que eles consideram adequado, né? Que é praticamente o dobro do que era colhido naquela região.
Além disso, a área estava enfrentando problemas com a bruçone, que é uma doença fúngica que afeta o arroz, causando doença e perda de produção, e isso baixou ainda mais o rendimento dessa área. Então, foi realizada uma experiência ecológica que iniciou com melhorias nas condições físicas e químicas do solo, e apesar de ter indicado à equipe que se realizasse a queima da palha para eliminar as sementes do capim-arroz, que é a planta invasora, isso não foi feito, e optaram por drenar bem o solo e incorporar superficialmente a palha para que ocorresse a decomposição. Fizeram uma adubação com um adubo mais barato da ocasião, que foi 300 kg de farinha de osso por hectare, que é uma fonte de fósforo e cálcio. Não foi realizada a adubação nitrogenada, porque era esperado que a decomposição da palha, junto com o fosfato cálcico, permitiria a colonização de fixadores de nitrogênio. Então, precisaria adubar com nitrogênio. Findados os preparos iniciais do solo, foi plantada uma variedade de arroz de grão médio, pouco exigente. Como a bruçone parecia ligada à deficiência de cobre no sistema, pulverizaram as sementes com sulfato de cobre para que elas germinassem com o micronutriente presente e assim pudesse absorver adequadamente quando crescesse. Para quem escutou o episódio 1, lembra que a gente falou dessa particularidade da absorção de nutrientes. Se você caiu aqui de paraquedas no episódio 2, eu recomendo que veja também os episódios anteriores. Depois, então, quando as plantas estavam com 15 centímetros de altura, foi colocado mais uma quantidade de sulfato de cobre junto da água da irrigação. E foram apenas esses os tratamentos. E Ana fala assim no livro: o resultado foi surpreendente. Não nasceu nenhum pé de capim-arroz, apesar das milhões de sementes caídas. E apesar da intensa busca do pessoal da fitopatologia, não se encontrou nenhum pé atacado por bruçone. Além disso, ela fala dos ganhos em produtividade. Aquela área que não produzia mais de 85 sacos de arroz por quadra quadrada tinha produzido 411 sacos, equivalente a 11.794 kg por hectare, sendo somente adubado com a farinha de osso e nada mais, nem um pingo de nitrogênio foi aplicado. Os ganhos da produtividade surpreenderam todos, mas o que mais surpreendeu foi a qualidade. O arroz que foi vendido ao moinho foi classificado como arroz longo de primeira qualidade, por causa da quebra insignificante durante o beneficiamento do arroz, e enquanto o arroz comum dá ao redor de 48% de grãos inteiros na máquina, esse rendeu 61%. Então, Ana diz que, nesse caso, a produtividade não foi alcançada pelo uso excessivo de insumos, mas sim pelo melhoramento das condições do ambiente e a eliminação da deficiência do cobre. Nessas condições, o aumento da quantidade corresponde ao aumento da qualidade, o que não acontece quando se força o aumento da quantidade, utilizando uma adubação desequilibrada com somente macronutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, que é o famoso NPK. Esse é um exemplo incrível de como o balanço entre os nutrientes e o olhar sobre as deficiências de micronutrientes beneficia os produtores e o ambiente em diversos aspectos, seja na questão da sustentabilidade, minimizando o efeito do uso massivo de fertilizantes químicos ou do maior retorno econômico com o aumento da produção e redução de gastos com insumos. Esse capítulo ainda aborda mais algumas questões do cobre no solo, como a deficiência, a adubação e a relação de equilíbrio do cobre com o molibdênio. Ana Primavera também fala bastante da importância do micronutriente na resistência a infecções em todos os seres vivos, citando exemplos em seres humanos e outros animais, além das plantas. Ela fala sobre como a deficiência de cobre pode causar anemia no gado,
já que existe uma correlação muito rígida entre ferro, cobre e cobalto, que precisa estar na proporção de 500, 10 e 1. Ou seja, 500 partes de ferro para 10 partes de cobre para uma parte de cobalto. Então, se falta cobre ou cobalto, o ferro não faz efeito, mesmo em abundância. Então, com esse capítulo, Ana nos mostra detalhes importantíssimos da relação do micronutriente cobre com nitrogênio, sua função antifúngica nas plantas e sua relação com a saúde de animais, que são detalhes pouco discutidos de modo geral na ciência do solo. E se pararmos para pensar, tudo começa no solo. Se o solo estiver deficiente em um micronutriente, a planta vai estar também. Assim como o animal que pasta sobre esse solo e, consequentemente, nós, seres humanos, que estaremos ingerindo alimentos pobres nesse micronutrientes, seja de fonte animal ou vegetal. É uma relação sistêmica, já que tudo está interligado. Essa era a visão de Ana Maria Primavera, e isso é o que mais me encanta no trabalho dela. Uma relação que ela estabelece entre os componentes de um ecossistema, dando a devida importância ao solo. Finalizamos então esse episódio aqui, apesar de ter muito mais para se falar sobre o assunto. Muito obrigada por acessar esse vídeo, canal Raízes do Solo e Agroecologia. Nos vemos no próximo episódio para falar um pouco mais sobre micronutrientes. Um beijo e até lá!